receber nosso palestrante, Roberto. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita, para que possamos então buscar um pouco mais de entendimento, né, da doutrina e estarmos protegidos pelo Mestre Jesus. Eu trouxe um tema para a gente discutir essa noite, retirado do livro do Martins Peralva, Estudando o Evangelho. Obrigado, senhor doutor. Cuidar aqui, que eu tenho uma mania de falar com as mãos, daqui a pouco eu bato. Aonde fala, brilha a vossa luz. E a gente tem que entender o contexto das falas de Jesus, para que nós possamos, então, ao compreender a fala dele, ter um entendimento melhor do que o mestre amigo quis nos passar. E nesse livro, o Peralva nos traz um pouco de informação sobre o brilho a vossa luz. Ele está na Bíblia, né, no capítulo 5, do versículo 1 a 16, em Mateus. E então, para que a gente possa entender o que o mestre quis nos passar, a gente sempre tem que ver em que contexto isso foi dito. E esse brilha a vossa luz foi dito no Sermão da Montanha. Segundo o Gandhi, se nós perdêssemos todas as escrituras sobre o cristianismo, sobre Jesus, se ficássemos só com o Sermão da Montanha, segundo ele, já seria para nós as maiores regras de conduta para que nós pudéssemos seguir, segundo o Gandhi. Só o Sermão da Montanha. E aí Jesus, no Sermão da Montanha, quando reuniram-se, né, todos os irmãos necessitados e juntos com os apóstolos, ele começou a falar nas bem-aventuranças. Iniciou falando de que bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, um coração de amor, que ele chama de coração pobre, mas um coração humilde, né? Porque dele será o reino dos céus. Falou também que aqueles que choram, que lutam, que buscam através da perseverança, o entendimento, serão consolados. Os mansos que vão possuir a terra, que aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Os que são misericordiosos alcançarão também a misericórdia. E aí, continuando, também o mestre falou que os puros de coração verão a Deus, que os pacíficos serão chamados filhos de Deus, que aqueles que são perseguidos por causa da justiça verão e herdarão o reino dos céus, né? E aí no final ele falou: e assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nesse contexto, o mestre amigo quis nos dizer o seguinte: as bem-aventuranças são dádivas do céu, que todos nós receberemos na medida em que essa luz possa brilhar. Mas essa luz, para brilhar, ela é uma condição para que nós possamos atingir aquilo que ele nos falou no Sermão da Montanha. Claro que o Sermão da Montanha nos consola, né? nos deixa ansiosos para atingir as graças do Pai, mas para que isso ocorra nas nossas vidas, nós precisamos então que a nossa luz brilhe. E aí o Peralva busca nos explicar o que é brilhar essa luz, mas ela é uma condição para que nós possamos atingir todas aquelas benéfices, né, as benéfices do Pai. E aqui nós temos a transparência que diz: o supremo objetivo do homem na Terra é o de sua própria renovação. Até o título desse nosso encontro é Renovação, que está no capítulo do livro, né? E o que seria essa renovação? É para que nós possamos aprender a buscar, através da reflexão, melhorar e avançar no sentido da moral, no sentido de sermos homens de bem. A renovação, para que nós possamos nos renovar, passa por isso. E hoje nós aqui, por exemplo, na Casa Espírita, o que nós estamos fazendo aqui? Claro, viemos
buscar o passe, viemos fazer um atendimento fraterno, viemos à busca de algo. E eu tenho certeza que cada um de nós, no seu coração, nada mais está buscando do que sua renovação. Que entender o que estamos fazendo aqui, e nesse processo de entendimento, ir renovando as suas ações, o seu dia a dia. Porque às vezes nós nos entediamos com o nosso dia a dia, às vezes nós murchamos com as coisas que nos acontecem, às vezes nós estamos quase desistindo de situações, às vezes nós estamos amargurados, raivosos, tristes. Então, quando nós viemos aqui, a busca desse amparo, nada mais é do que a busca de nos renovar, para que nós possamos dar um salto de melhoria e de qualidade, né, nessa vida que nós estamos aqui de passagem. Na questão 120 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou aos bons amigos: se todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Por que eu coloquei essa transparência? Porque se nós falamos de brilhar a vossa luz, né, nós podíamos já termos nascido com essa luz, né, de entendimento. Mas ele pergunta, será que esses homens, todos nós, para chegar ao bem, temos que passar pelo lado do mal? E aí os bons amigos nos respondem: pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. E essa palavra de ignorância parece pesada, mas a ignorância nada mais é do que a falta de conhecimento. Nada mais é do que você não entender o sentido da vida, você não entender o que é o ser interno espiritual, você não entender o que é o ter, se é ter muito, ter pouco, se é ter de forma mediana, como eu me posiciono perante o ter. É você entender o que você faz nessa família, qual é o objetivo da família, é você entender o mundo, é você entender a Deus. Então essa ignorância é a falta desse conhecimento, de nós atingirmos o conhecimento desses entendimentos necessários para que nós possamos avançar. Na medida que nós vamos então entendendo, nós vamos saindo, né, da fieira dessa ignorância, dessa falta de conhecimento, e vamos avançar. Na questão 132 também, os bons amigos, o Kardec pergunta: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos, ou da própria reencarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição. Todos nós estamos aqui na busca da perfeição, através dessa renovação. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Então, aqui vamos entender o que é vicissitudes para esse avanço. A vicissitude nada mais é que um conjunto de acontecimentos na nossa vida, né, que afetam a cada um de nós, a cada pessoa, a nós e a todos aqueles que conosco estão nessa jornada. São uma combinação de fatos que nos ocorrem, tanto favoráveis como desfavoráveis, na medida que nós estamos caminhando aqui, né, reencarnados, né, quando nós encarnamos. Então o que seria isso, para a gente entender essas vicissitudes, né? Tem hora que você tem um poder econômico, como lá naquela figurinha do lado. A outra do lado, você já pode estar num sistema de pobreza. E isso pode ser aqui, nessa passagem. Que às vezes a gente pode estar bem, cheio de dinheiro, com trabalho e tal, e de repente nós podemos receber uma queda. Isso são situações que a questão 132 fala. Como eu vou me comportar perante essa situação? De que maneira eu vou enfrentar essa situação? Ou pela saúde e pela doença. Quando eu tenho saúde, como eu me comporto? Quando estou doente, como eu me comporto? E até temos passagens do Mestre Jesus, quando ele curou alguns amigos, quando ele esteve na terra, que ele falou para os apóstolos: esse que eu curei agora, já está lá na casa de, né? Ou aquele que eu curei
já está pensando o que fazer da vida em termos de recurso financeiro e de gozar a vida. Então, como eu me comporto na saúde e na doença? Como eu me comporto na alegria, na tristeza? Como eu me comporto quando o meu lar está harmonizado? Como eu me comporto quando o meu lar está num processo de dificuldade? Isso são as vicissitudes da vida. E cada uma delas é necessário para o aprendizado. Cada uma delas é necessário para que nós possamos avançar. Porque se nós não passarmos por elas, nós não saberemos se nós estamos preparados para esse enfrentamento. Se nós estamos preparados para sermos realmente discípulos do Pai, se nós estamos preparados para sermos homens de bem. Então essa questão 132 é isso, nós estamos aqui para passar por essas situações. Ora, poderei estar na riqueza, vou ter um comportamento, ora, vou estar na pobreza, vou ter um comportamento. Na verdade, o comportamento deveria ser igual, na busca sempre da melhoria espiritual. Mas nós sabemos que não é assim, porque de acordo com as coisas que vão ocorrer na nossa vida, nós vamos modificando a forma de ser. E é aí que nós precisamos corrigir essa etapa no processo, então, de renovação. Às vezes eu sou muito didático, né? Eu peço desculpa para vocês, mas é bom para a gente entender, né, essas coisas. Bom, o interesse do Pai para cada um de nós nada mais é que nós possamos estar moralmente avançados, que nós possamos estar esclarecidos e que nós possamos ter uma vida mais fraterna. Esse é o objetivo, é o que o Pai deseja de cada um de nós. Moralmente elevados, temos esclarecido do que é Deus, o que estamos fazendo aqui, como devemos nos comportar, e termos uma vida fraterna, entre irmãos, um cuidando do outro nesse avanço. E para isso, para que nós pudéssemos avançar, o que o Pai deu para nós? Ele já mandou diversos irmãos, em diversas épocas, nos trazendo informações da vida, de como nós devemos nos comportar. Vamos pegar aqui do Evangelho de Jesus, depois que Jesus esteve aqui, nos trouxe muita informação sobre como devemos nos comportar. Não trouxe? Pelo Evangelho, Jesus não trouxe N informações que nós devemos seguir para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos melhores, para que nós não soframos, para que nós possamos ter mais saúde mental, intelectual, emocional. Jesus nos trouxe. Depois que o Mestre esteve aqui, ainda tivemos um presente dos céus, que foi a codificação espírita, que nos traz a nível de detalhe tudo aquilo que o Mestre Jesus quis nos falar, que muitas vezes não falou em parábolas na época, porque era necessário, pela falta de entendimento, mas que hoje o Espiritismo nos traz com muita clareza tudo aquilo que o Mestre quis nos passar, tudo aquilo como nós devemos nos comportar, né? Então, o Espiritismo nada mais é que reviver as palavras do Mestre, de uma maneira mais clara, que nós possamos entender melhor e avançar. E na medida que a nossa irmã falou do mundo de regeneração, na medida que nós vamos nos regenerando, vamos avançando, essas cortinas vão se abrindo, porque nós temos mais capacidade de entendimento daquilo que nós precisamos. E isso passa pelo processo de renovação. Na medida que nós vamos nos renovando, essa parte intelectual, essa parte moral, nós vamos avançando e vamos recebendo mais informações, porque nós temos condições, então, de tê-las junto conosco, que nos ajudem. Bom, o Pai bondoso, então, nos mandou vários ensinamentos, e eles estão à nossa disposição, né? Nós temos aí tudo que Jesus nos trouxe, nós temos tudo que o Espiritismo nos trouxe, e aí eu coloquei uma pergunta:
Então, se nós temos tudo isso, vamos falar assim, nós temos a faca e o queijo na mão, né? O que falta para nós, então, desse homem moderno de hoje, que nós chamamos aquele que usufrui dessas ferramentas do Evangelho, das ferramentas do Espiritismo, o que falta então para que cada um de nós possa fazer brilhar a nossa luz? Se nós temos, está aí, está escrito. Nós vamos em diversos lugares, já fomos em diversas outras instituições religiosas e nos falaram. Mas nós, ainda teimosos, né, não compramos, não buscamos ainda usar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Então, o que falta para nós? Se temos aí. E aí, o nosso amigo fala o seguinte, que nós precisamos então, para que nós nos renovemos, para que nós possamos avançar, nós precisamos pelo menos trabalhar esses 3 pontos, né? O ponto moral, o ponto da intelectualidade e o principal dele, que é o espírito. Entender que existe um ser, um espírito que jamais morre e que precisa avançar para não sofrer, para não adoecer. E ele diz o seguinte, que para que nós possamos alcançar a moral, a intelectual e a espiritual, só falta para nós a boa vontade. Porque se as ferramentas estão aí, basta eu usá-las. E para que eu possa usá-las, eu preciso ter essa vontade. Querer. Porque se eu entendo, eu preciso agir. Colocar a mão na massa para avançar. É isso que nós precisamos. E ele, aqui eu coloquei boa vontade. Ele fala assim, pouco de boa vontade. Um pouco de boa vontade. Nem é boa vontade, é pouco de boa vontade. Para que nós possamos então avançar. Bom, ele nos falou 3 aspectos: moral, intelectual e espiritual. O que é o moral? Né? O moral nada mais é quando nós sabemos interpretar muito bem o que é o bem e o que é o mal. É a forma de nos conduzir. Quando nós falamos lá das vicissitudes, como me conduzo na doença e na saúde? Como me conduzo num problema familiar? Como me conduzo num conflito? Como eu me conduzo quando eu tenho uma aflição? Então, qual é a forma que eu dou, que eu vou moldar para aquilo que está me acontecendo naquele momento? Então, é eu entender o bem e o mal nas minhas decisões. Isso é moral. Então, eu preciso trabalhar isso. Tudo que eu faço na minha vida, das minhas decisões, eu tenho que pesar. Isso aqui faz bem, isso aqui faz mal. Qual o caminho eu devo seguir? Claro que sempre vai ser o do bem, mas pelo orgulho, às vezes até pela falta, às vezes de conhecimento, eu acabo optando pelo mais fácil, né? Então, essa a renovação moral é sempre se conduzir bem perante as coisas. Lá né, o homem se conduz bem quando ele observa a lei de Deus. E aí nós podemos dizer, não, mas qual é a lei de Deus? Então, novamente, didaticamente, o que é a lei de Deus? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, tudo que ele falou, tudo que ele fez, é a lei. É a forma melhor de nos conduzirmos. Lá no Livro dos Espíritos nós temos a lei da liberdade, a lei da destruição, tem um monte de lei. Mas, se nós seguirmos o que o Mestre falou, e o Mestre sempre, ele nos falou que nós devíamos seguir o seguinte mandamento: amar a Deus de uma forma racional, né? Porque muitas vezes nós já amamos a Deus com medo, achando que Deus é castigador, que Deus é impositor, e não é. Existe uma lei, e se nós ferirmos a lei, nós vamos sofrer. Então nós temos que amar a Deus, entender a Deus, conhecer as leis, porque Deus é perfeito, é um bom Pai, um
um excelente pai. Nós que somos filhos desviados, né? E o que mais ele falou? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isto é toda a lei e os profetas. Foi isso que Jesus falou para nós. Então nós precisamos de entender, quando nós partimos para trabalhar a moral, a parte intelectual, nós temos que entender esse Deus e amá-lo. Nós temos que entender que todos nós estamos no mesmo barco, e se um se machucar, se um se ferir, nós vamos ter que voltar também para recuperar esse amigo que está perdido aí. Então, amar o próximo como a você mesmo. Então, essa é a lei de Deus. Se nós praticarmos essa lei, nós nos renovaremos. O mundo se renovará. Então, depende de cada um de nós esse pouco esforço, né? Como diz o Peralta. A moral é tomar consciência da realidade espiritual interior de suas consequências e adotar, quer dizer, entender que nós somos espíritos eternos, que precisamos evoluir, analisar as consequências pelas nossas atitudes de hoje e adotar iniciativa para modificar as nossas atitudes sempre para melhor. Buscar ser virtuoso, caridoso, amoroso, paciente, saber ouvir, saber sorrir, saber cuidar, saber amar. Virtudes, para que nós possamos avançar. E não é só na família, porque na família é fácil. É tudo. É no trabalho, é na sociedade, é no trânsito, aonde nós estivermos. Nós temos que ter virtudes para essa renovação e para esse avanço. E cada um de nós que busca essa condição de melhorar a moral, nós adotamos métodos que vai da nossa autocrítica, nós nos autocriticar. Mas como nós fazemos hoje? Sempre vou estar errado. Não, mas aconteceu isso comigo porque o outro. Não, mas eu sou porque o outro. A mudança está em mim. Eu tenho que me autocriticar das minhas atitudes. Vigilância dos meus sentimentos, que às vezes, já falei aqui acho que algumas vezes, às vezes eu ajo perante uma pessoa para não desagradá-la, mas às vezes eu quero esganá-la. Isso é sentimento, e eu tenho que trabalhar, e para eu trabalhar esse sentimento eu preciso dessa autocrítica, saber por que eu quero esganar essa pessoa, o que está acontecendo, por que eu tenho tanta raiva, tanto ódio, tanto sentimento ruim. É fazer a autocrítica, porque se eu me acho bonzinho e não sou, eu não vou me modificar, eu não vou me renovar. Então eu preciso dessa autocrítica para esse entendimento. Preciso da fé raciocinada, entender essa fé. Que eu posso entender que a fé, não, eu estou indo na casa espírita lá na quinta-feira, não precisa fazer mais nada. Tudo certo, graças a Deus. Não, eu sou belo do cristão. Vou na casa espírita toda aqui, tomo passe, tomo a aguinha que está ali para me ajudar. Mas o que eu estou fazendo fora da casa? Antes de vir para cá, depois de sair daqui? Isso aqui só, meus irmãos, isso não adianta. É um grande momento de renovação. Mas eu preciso fazer a minha parte, porque os Espíritos estão fazendo por nós, ajudando, nos intuindo, nos ajudando a avançar, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eles não nos carregarão no colo, eles são um pai que vão ensinar. Essa água vai nos cuidar, todo o trabalho da casa nos ajuda, mas eu preciso me modificar, para que eu tenha continuidade dessa renovação, para que eu tenha continuidade da saúde, para que eu tenha continuidade da minha felicidade. Aqui é um grande momento para que nós possamos entender isso. E aí nós temos a renovação intelectual.
que nada mais é do que também o que nós estamos fazendo aqui: buscar o entendimento. E as ferramentas espíritas na codificação, fora a quantidade de livros que foram escritos pelo Chico, pelo Divaldo, pelos espíritos como o Ramatiz, que nos trazem informações precisas dessa renovação. Mas se nós, a renovação intelectual é buscar esse entendimento. Cada livro desse aqui que foi escrito, ele nos responde questões. Por exemplo, o livro dos médiuns, o que eu sinto? Né? Todos nós sentimos, como você falou aqui, alguma coisa, a cura. Eles nos explicam. Para onde vou? O livro Céu e Inferno. O livro dos Espíritos, quem eu sou, nos dão informações valiosas. No Evangelho, por que eu sofro, porque eu tenho dificuldades. Na Gênesis, de onde vim, como é que se processou esse mundo, como é que se construiu. Nós temos aqui a intelectualidade. E o que o Espírito da Verdade falou no capítulo 6? Espíritas. E aí nós podemos entender: cristãos, filhos de Deus, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. Se instruir, conhecer, para que nós possamos então atingir a plenitude. É a intelectualidade. Mas aqui, só para lembrar, não sejamos acadêmicos. Como eu falei, a gente vinha aqui, temos que fazer a lição lá fora. Porque a gente pode saber as questões do livro do Espírito inteiro, o Evangelho inteiro, o livro do Céu e Inferno inteiro, o livro dos Médiuns inteiro. Mas se eu não praticar, eu fiquei o quê? Só como acadêmico, de conhecimento, mas não apliquei. A gente passa pelo crivo, pela busca do conhecimento, que é a parte intelectual, mas devemos então avançar. E a renovação espiritual, que aí, no próximo convite que o Sr. Doutor me fizer, se der esse ano, a gente vai trabalhar o que é renovar-se espiritualmente. Daí a gente vai falar da parte como parar de sofrer, como refletir e agir, como enfrentar a nós mesmos e como meditar. Esse é um capítulo à parte que ele é bem mais extenso. E para que nós então, nós estamos já chegando no final, para que nós possamos então trabalhar essas três questões, a moral, a intelectual e a moral, intelectual e espiritual, que essa fica para... O que nós precisamos? Nós precisamos da boa vontade, no estudar, no meditar e no trabalhar. O trabalho, o estudo é você buscar esse entendimento. É o que estão fazendo aqui. Temos aí estudos do livro dos Espíritos, como fazer o Evangelho, muita coisa é oferecida pelas casas espíritas. Então é buscar esse entendimento, mas principalmente, após meditado e assimilado, colocá-lo em prática. Isso é o ideal, de nós colocarmos então em prática. A meditação nada mais é quando nós rezamos, quando nós fazemos aquele silêncio e entramos em contato com o Pai. E aqui, para nós encerrarmos, porque a gente depois inclui numa próxima exposição uma continuação, sem a gente perder a linha, uma coisa que a Maria Teresa de Calcutá falou quando a gente fala de meditação, porque a prece é importantíssima, nos ajuda, nos faz nos reencontrar com o Pai, nos faz chegar mais próximo do bem e do amor. Mas uma coisa para a gente chamar a atenção e terminarmos a nossa conversa de hoje. Ela diz assim, lembre-se, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Aquilo que o Wilson falou aqui, que fazer o soprão, a gente sai, às vezes, melhor do que chegamos. Tá bom? Boa noite a todos, espero que a gente possa refletir dessa renovação. Boa noite a todos, uma ótima semana.
Vamos agradecer então o Roberto pelas palavras de renovação, que já acrescentou bastante nos nossos conhecimentos. E vamos relaxando, fechando nossos olhos, deixando nossos pés o espaço no corredor para os passistas poderem passar, para ficar o passe. Com a gratidão no coração, agradecemos pela nossa saúde e equilíbrio do nosso corpo e da nossa alma, vibrando saúde e paz pela nossa família carnal e espiritual, pelos irmãos encarnados em provas e expiações dolorosas, pelos desencarnados em sofrimento no mundo espiritual. Vamos agradecer por termos um lar para voltar, quando muitos não têm para onde ir. Vamos vibrar por todos os lares da Terra e de todos os mundos. Vibrar pela nossa nação e todas as demais nações, pelos governantes das nações, para que governem na companhia da luz e do amor, pelo nosso planeta e por todos os outros planetas, estrelas e sóis do universo. Que os irmãos da luz possam espalhar pétalas de rosas sobre todos nós, para que voltemos para os nossos lares energizados e bem acompanhados pela espiritualidade maior. Nesse lugar de gente feliz, vamos na paz do Senhor. Que assim seja. Graças.